sou a apóstola Geisa Faleiro Chuse e nós temos um ministério no Rio Grande do Sul, na cidade de Gramado, mas sou natural de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, que neste tempo tão difícil que nós estamos vivendo, na verdade todo mundo fala, né, um tempo único que nunca aconteceu, em que as pessoas foram obrigadas a ficarem trancadas nas suas casas e muitas coisas estão em modificando e nós estamos realmente nos preparando para um novo tempo. E todos falam, nunca mais será igual, nós vamos ter que mudar todo o sistema, o estilo de igreja e tudo. E nesse processo Deus tem nos levado a uma necessidade muito grande de avaliar nossa história e avaliar nossa vida. E eu creio que Deus está permitindo tudo isso porque é na terra inteira para que a igreja seja preparada, para que a igreja receba um alerta de Deus, porque a igreja estava num processo triste, num processo de esfriamento, e nós temos que nos voltar para o fogo de Deus na nossa vida. E para isso é necessário um verdadeiro arrependimento. Nós precisamos de gerar um verdadeiro arrependimento. Um arrependimento que, pela palavra hebraica, significa sentir-se triste, contristar-se. O arrependimento vindo de Deus, essa tristeza vai produzir um crescimento e uma mudança de vida. Mudar de direção. Claro, se não for um arrependimento cristão, bíblico, segundo o propósito de Deus, vai produzir tristeza, desgraça e não vai haver transformação. Então, para que haja este arrependimento, é necessário que cada um de nós possamos nos conhecer e saber que somos falhos, que somos pecadores. E isto é necessário uma transformação interior de renunciar à velha vida de pecado, reconhecer a necessidade de Deus e se arrepender verdadeiramente. Isso vai gerar uma conversão. E uma conversão que não necessariamente somente um arrependimento espiritual, mas há uma necessidade de uma mudança de mente, de valores, de conceitos, de cultura. E quando nós começamos a conhecer a Jesus, há uma transformação na nossa vida. Essa mudança vai acontecer gradativa, porque nós temos um temperamento, um caráter, uma forma de trabalho e, na verdade, nós viemos de uma cultura romana, de uma cultura fora dos conceitos bíblicos, e nós temos que deixar essa cultura. Não existe transformação sem mudança de pensamentos e de cultura. Nós precisamos ter uma atitude contrária àquilo que a sociedade e os valores deste mundo propõem. A palavra de Deus em Salmo 32, no versículo 2 a 5 diz: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. A Bíblia fala: Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos, pelo meu bramido durante todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. E a Bíblia diz: Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Esta foi um pouquinho da história de Davi. Davi pecou diante de Deus. Ele
em vez de cuidar dos princípios e dos valores atribuídos por Senhor, que Deus tinha estabelecido, ele agiu pela sua alma, caiu no encantamento, na sedução e corrompeu o seu coração. Mas depois que ele passou por todo aquele processo, ele teve uma atitude diferenciada. Ele se arrependeu e ele confessou o seu pecado. E disse que esse processo de arrependimento foi delicado. Por quê? Porque a mão do Senhor pesava sobre ele. E isso acontece com cada um de nós, quando nós compreendemos o estado do nosso pecado e da nossa vida. Em Mateus 3:2 diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Igreja do Senhor, sem arrependimento ninguém verá o Senhor. Nós temos que ser levados a um processo de arrependimento. Esse arrependimento é um sentimento, uma decisão, um ato, uma atitude de que eu não quero que aquilo se repita na minha vida. Eu não vou mais voltar atrás. Eu vou seguir em frente. Na palavra em 2 Timóteo 2, 25 e 26, traz um entendimento sobre isso. Em 25 diz: corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Aqui está dizendo que existem processos na nossa vida, existem momentos difíceis em que eu não consigo compreender, nem ver a minha falha, nem o meu pecado. Então o Senhor diz que o Senhor vai nos levar a um arrependimento, a um processo aonde eu vou enxergar, porque à medida que eu encontro a luz de Cristo e que eu vejo a sua glória, a sua face, eu passo a descobrir quão pecador, quão falho, quão pequeno eu sou. E neste próximo versículo diz: e que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos para cumprirem a vontade de Deus. Aqui está dizendo hoje, no dia de hoje, no dia agora em 2020, nesse momento atual, eu preciso de romper e desprender dos pecados. Mas quais pecados? Que no passado eu autorizei Satanás dominar a minha vida. Que se desprendam hoje daquilo que aconteceu na minha história no passado. Porque muitas coisas nos acontecem. E estas coisas que acontecem na nossa vida nos aprisionam. E abre portais de entrada para o mal na nossa vida. A Bíblia fala, é necessário um sentimento e uma atitude, uma decisão verdadeira de arrependimento. Em 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 8 a 10 diz: portanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora antes me tivesse arrependido. Pois vejo que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo porque fostes contristados, mas porque o fostes para o arrependimento. Pois segundo Deus fostes contristados, para que por nós não sofrêssemos dano ou coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento, o quê? Para a salvação. O qual nos traz pesar, mas tristeza do mundo opera a morte. Então vamos entender, a palavra de Deus diz que nós precisamos produzir fruto digno para arrependimento. O nosso coração precisa de estar reto e estar diante de Deus para nós sentirmos o verdadeiro arrependimento. No decorrer da vida do homem, Satanás vai procurando situações e ele vai gerando mais e mais aprisionamentos. E para isso o homem precisa de ter arrependimento e
trabalhar e curar os pecados que ele tinha cometido e as heranças que vieram de geração em geração. Por isso que nós precisamos da ação contínua da palavra de Deus na nossa vida. Para quê? Para que ela transforme a nossa cultura, os nossos valores, nossos hábitos e os nossos vícios sejam transformados, para que o nosso espírito possa estar no controle, na direção do homem. Então eu deixo para você, enquanto os sintomas não terminarem, não podemos parar de buscar a nossa libertação. Queridos, Marcos 1,15 diz: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, crede no Evangelho, porque o Senhor é poderoso. Amém? Esta é a palavra que eu tenho trazido para você. יברך אדוני וישמרها, יאיר אדוני פניו אליה והונקה, יישא אדוני פניו אליה וישם לה שלום.